antes de a gente ler a palavra, vocês conhecem Lia e Raquel na Bíblia, né? Ou às vezes tem Leia também. Quem que nós gostaríamos de ser? A Lia ou a Raquel? As mulheres, mas os homens também podem encontrar ali, né, personagens bíblicos que podem escolher entre um e outro. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 29. Nós leremos dos 16 ao 18. Depois vocês podem ler em casa o capítulo todo, tá? Só para a gente ganhar tempo. Gênesis, capítulo 29, versículo 16. Podemos? Ora, Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram ternos, mas Raquel tinha um belo porte e um belo rosto. E Jacó amou Raquel. Ele respondeu: eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. Diz até os 18, né? Veremos mais. Agora vamos para o 22. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Mas eis que de noite ele tomou sua filha Lia e a conduziu a Jacó, e este uniu-se a ela. 22 ou 26. Labão deu sua serva Zilpa como serva a sua filha Lia. Chegou a manhã e eis que era Lia. Jacó disse a Labão: que me fizeste? Não foi por Raquel que servi em tua casa? Por que me enganaste? Paizinho querido, santo, eis aqui tua palavra, Deus, a tua casa de oração, os teus filhos, a minha vida, Deus. Pai, mais uma vez eu te peço, toma-nos a todos, Espírito Santo de Deus. Repreenda toda ação contrária a ti no nosso meio, Deus. Retira de nós toda cegueira, toda audição não espiritual, Pai. Porque Deus é teu Espírito Santo que nos convence, que nos ensina, que faz tudo aquilo, Deus, que o Senhor quer fazer por nós, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Quando eu perguntei para vocês se vocês queriam ser Lia ou Raquel, quando nós olhamos para essas duas mulheres na Bíblia, nós podemos traçar, né, um paralelo. Elas são bem diferentes. Elas são gêmeas, você sabia? Elas são gêmeas, sendo que Lia nasceu primeiro e depois Raquel. Por isso que Labão quis dar a Lia na frente com a cultura daquele povo. Outra coisa diferente da cultura daquele povo da época é que, bem diferente de nós aqui do Ocidente, lá o que eles valorizavam nas pessoas eram os olhos. Os olhos, como a pessoa olhar os olhos das mulheres. Se você pesquisar mais, você vai ver que elas acabam maquiando os olhos, o olhar delas é bem expressivo. E Lia não tinha esse olhar. Tem até umas outras traduções que falam do olhar de Lia, usa até uma outra palavra que eu não esqueci o nome, se alguém lembrar pode me falar. Alguns até falam que ela era estranha, mas isso aí não foi provado. Então, amados, nós vemos aqui na figura de Lia uma coisa que tem afetado muitos filhos de Deus, a humanidade em geral. Mas que nós conhecemos Jesus, nós temos condições nele, por ele, através dele, de ficarmos curados, lavados no sangue de Jesus. Quanta rejeição Lia recebeu. Mas vocês já devem ter ouvido alguma reflexão nesse sentido. Quem foi Lia na história bíblica? De onde veio Jesus? Da tribo de Judá. E Judá foi filho de Lia. E aí, quando ela teve Judá, ela louvou a Deus. Lia era para ter se casado antes, mas não se casou. A formosa,
dor. Agora vocês imaginem, Jacó se casa, acha que está com Raquel, e no dia da primeira noite, quando ele acorda de manhã, ele olha e ele dá conta que não era Raquel que era ali. Essas festas de casamento eles bebem, então a gente pensa, mas como o homem pode não ter reconhecido, percebido quem era a mulher? Mas olha quanta tristeza para Lia, quanta rejeição, quanta dor na alma. No dia seguinte, ele ia ao pai e falou: o que você fez comigo? E ele havia estado com ela, possuído, usufruído, tirando ela com ela, mas mesmo assim, ele não teve nem sensibilidade, respeito, cuidado, ele feriu Lia. Mas Deus dorme. Essa ferida toda foi transformada. Hoje, quando nós olhamos para a história, quando nós falamos de Raquel, o que nós vemos em Raquel? Aquela mulher, ela nem honrou, na verdade, Jacó. E quando ele saiu da casa de Labão, ela roubou os ídolos. Ela estava adorando um Deus diferente do marido dela. Lia não fez isso. Ela mentiu. Olha, quando ela viu, ela não podia engravidar. Ela, ao invés de orar, de clamar a Deus, o que ela fez? Ela acusou, ela colocou a culpa no marido dela. Dá-me filhos, senão eu morro. E Jacó ficou bravo. Está pensando que eu sou Deus? Não é a mim que você tem que pedir filhos. Não é assim? E nós vemos nessa história toda, por isso que eu perguntei: você quer ser quem? Lia ou Raquel? A maioria das mulheres do mundo aí que não conhece Jesus, com certeza, você não está ficando doida? É claro que eu quero ser Raquel, bonita. É aquilo que o mundo nos mostra. A beleza física vale muito aí fora. Sendo que a beleza interior, como era Lia, porque Lia em todo tempo, ela escolheu amar. Mesmo ela sendo rejeitada, maltratada, em todo tempo ela louvava a Deus e ela amava. No entanto, quando Judá nasceu, ela louvou o Senhor. Os nomes dos filhos de Lia são nomes assim meio que tristes. Agora, será que meu marido vai me amar? E cada nome dos 6 filhos que ela teve registra, mostra a tristeza dela no sentido de não ser amada, não ser aceita. E tem outra coisa sobre Lia. Vocês sabiam que ela foi enterrada no mesmo túmulo de Jacó e de Abraão? Olha só. Outra coisa que Deus honrou. Então tudo isso nos faz pensar o quê? Não importa que o mundo nos rejeite, o mundo vai nos rejeitar. Se o mundo não nos rejeitar, tem alguma coisa errada, não é assim? Porque nós não estamos incomodando. Jesus, lá em Isaías 53, o que ele fala? Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Então, o nosso mestre, aquele chama para sermos seus discípulos e não a multidão, porque a multidão vai embora. A multidão é aquela coisa perto, ela vai embora. Ela acompanhou Jesus para se alimentar de milagres, mas depois ela fugiu, está lá no meio daqueles e crucificam. Não é assim que nós temos? Então Jesus não foi, como Davi também não foi o último, foi improvável, porque Deus não vá, não escolha pela aparência, mas ainda assim, quantos de nós, no momento de falta de vigilância, nós nos apegamos a isso? Quantas vezes, amados? Nós precisamos refletir. Nós somos, né? Alma, corpo e espírito. Você já deve ter ouvido falar, né? Nós somos tri. Eu tenho um corpo, eu tenho uma alma, onde estão as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus sentimentos, e tenho um espírito que está pronto. Então eu preciso, não é brigar, a minha alma não tem que brigar com o espírito. A minha alma tem que se submeter ao meu espírito. Isso significa que as minhas vontades, tudo aquilo que era na minha alma, o meu passado, o meu futuro, os meus desejos, tudo que eu sou, tudo que me compõe, tem que estar submetido ao Espírito. E ainda que meu coração e a minha mente não sintam, quer ver? Não estou com vontade,
O Espírito não, é o céu. Então nós não podemos dar confiança para a nossa alma. Nós precisamos, mesmo sem vontade, porque amor, verdade, mas não é sentimento, amor é responsabilidade, é compromisso, respeito, temor. Jesus, quando estava no Getsemane, o que ele disse para o Pai? Pai, nos momentos finais que ele sabia que ele ia enfrentar, afasta de mim esse cálice. É o que a alma dele queria, porque ele era homem, ele era Deus, mas ele era homem, e ele estava sofrendo. Então a alma dele gritou: Pai, se for possível, mas não se faça a minha vontade, se faça a sua vontade. Mas hoje, no mundo que nós vivemos, agora eu vou falar para as mulheres, a cultura que nós vivemos convoca as mulheres a serem totalmente diferentes do que o Senhor colocou para nós nesse livro aqui, ó, que é o próprio Jesus. Uma carta de amor escrita para nós, nos ensinando em tudo nas nossas vidas, em todos os aspectos, como que nós vamos agir e como nós não vamos agir. Todos nós, quando compramos um computador, um celular, ele vem com manual, não é? Se nós não lermos o manual, o que a gente faz? Fica pedindo a alguém, pelo amor de Deus, me orienta aqui, não é assim? Mas quando nós lemos o manual, nós evitamos queimar o aparelho, nós aprendemos a usar. A Bíblia é muito mais do que o manual. Eu não estou dizendo que a Bíblia seja um manual, estou fazendo uma analogia. Mas aqui na Bíblia, nós temos tudo das nossas vidas. E amados, a palavra é poderosa. Quando nós declaramos a palavra, quando nós oramos usando a palavra, nós estamos reivindicando as promessas do Senhor. Nós estamos falando aquilo que Cristo nos falou, aquilo que Ele quer para nós. Mas como eu falei, mulheres, como é que estão as mulheres desse tempo? Eu já venho um tempo. As mulheres têm sofrido exatamente porque deixaram de viver isso aqui. O que a Bíblia fala de nós? Nós somos a parte frágil, a parte que precisa ser cuidada. Nós somos auxiliadoras. E é isso que as mulheres têm feito na maioria? Não. As mulheres, vou falar baixinho, querem atropelar os homens. Elas querem atropelar os homens. Elas não querem mais ganhar na oração. Elas querem medir forças. E isso só traz para nós prejuízos. Porque nós começamos a agir diferentemente de como Deus nos fez. Deus não nos fez para isso, para medir forças, para trabalhar não sei quantos trabalhos, se arrebentar. Deixe de ser mulher, deixe de ser esposa, deixe de ter paciência, deixe de ser mãe. Mesmo porque aquela mulher que não sai trabalhar, mas cuida dos filhos como filhos de Deus, homens, mulheres valorosas, elas são muito honradas por Deus e alegram muito o coração de Deus. Porque no amanhã esses filhos serão grandes homens de Deus. E ao passo quando as mulheres invertem totalmente as situações, há perdas. Eu não estou dizendo com isso que as mulheres não devem trabalhar. Eu trabalhei, cometi muitos erros, muitos, e me arrependo. Pedi perdão a Deus e ainda estou correndo atrás de consertar muita coisa. Essa é a grande verdade. Mas Deus é tão lindo. Lá no Salmo 23, no último versículo, ele diz assim: a bondade e a misericórdia de Deus nos seguem todos os dias das nossas vidas, não é assim? Então sabe o que é lindo demais? Tem que parar de andar na minha irmã. Sabe o que é lindo? Mesmo as sementes ruins que nós plantamos, quando nós estamos colhendo lá os frutos ruins, Deus não solta as nossas mãos. Ele fica do nosso lado. Eu acho até que ele chora com a gente. Sabe? Da nossa ignorância, da nossa rebeldia, da nossa obstinação, da nossa autossuficiência, do nosso autocontrole. A gente passa na frente de Deus. E Deus deixa de fazer muitas coisas por nós, porque nós ficamos cheios de orgulho, cheias de falta de humildade. Muitos de nós deixaram de acreditar. Muitos de nós, amados, vamos na igreja como uma coisa social, como uma coisa que satisfaça a nossa consciência assim. Ah, já fui no culto domingo, já fui quarta, já li a palavra, já orei tantas
Ele falou: ser ateu é burrice. Porque as máquinas que Deus permitiu que o homem criasse, que ele deu inteligência, as próprias máquinas estão provando que quando você ajoelha, eles provaram, eles fizeram os exames, amados, a sua mente se transforma, você se torna mais inteligente, a sua massa cinzenta é alterada. E muitas coisas acontecem no corpo, sabe? E o maior progresso, a maior saúde do corpo acontece, sabe quando? Foram fazendo estatísticas, pesquisando e mostrando. Eu falei assim: meu Deus, sabe quando que eu adquiro mais saúde, mais alegria, mais tudo de bom no céu para mim? Você sabe quando? Quando eu levo a palavra de Deus a outras pessoas. Amados, eu fiquei assim: meu Deus! Então, amados, o Senhor nos chamou para ser discípulos. O Senhor nos chamou para sermos mulheres e homens de Deus. Longe de Deus não há alegria. Quando eu quero que as pessoas à minha volta, meu marido, meu filho, meu neto, meu sobrinho, um amigo, me deu amor, eu não aprendi a receber de Deus, eu vou ser infeliz. E as pessoas vão me mandar embora. Que ninguém aguenta uma pessoa e fica querendo arrancar o amor, não é assim? Quando as pessoas ficam atrás da gente: ah, você não liga para mim, ah, você não viu minha mensagem, ah, você não foi lá em casa. Como é que a gente fica com essas pessoas? A gente tem cuidado, né? Quando é uma mãe, a gente sabe que tem honra, né? A gente tem cuidado. Mas as pessoas gostam de serem cobradas? Não. Sabe qual é a maneira de nós não cobrarmos do outro e nós sermos felizes? Ainda que os outros não nos deem aquilo que a gente merece, claro que a gente merece, mas a Bíblia fala para nós não esperarmos perfeição de outro ser humano, mas para nós esperarmos dele, porque ele vai nos dar alegria. Lá em Neemias está: a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo em Filipenses fala: alegrai-vos no Senhor. E de repente, bota uma vírgula, outra vez eu digo: alegrai-vos no Senhor, porque o Senhor é toda fonte de alegria. A nossa vida aqui é muito rápida, e a Bíblia também fala: se nós colocarmos a nossa alegria aqui na terra, nós seremos desgraçados. Desgraçado é uma palavra horrível. Falta graça. Faltou graça? O que é graça? A presença de Deus, a alegria de Deus na nossa vida. Faltou isso? Não vale a pena viver mais. Nós precisamos realmente aprender do Senhor, porque aí nós nos tornaremos pessoas que não vamos ficar mendigando o amor de ninguém. Nós vamos ter para nós e para dar para os outros. E não vai ser tão dolorido. Nós somos humanos, nós queremos, mas isso não vai nos levar a uma depressão, uma tristeza. Mas enquanto a gente colocar nossa fonte de alegria, de maior realização, na mão dos outros, nós não seremos felizes. É difícil essa lição? É árdua? É. Exige muita oração, amados. Sem oração, sem conhecer a palavra, nada feito. Nada feito. Deixa eu voltar um pouquinho para as mulheres aqui, peraí. Às vezes eu coloco uma bolinha aqui para ver o que eu não falei. Ah, sim, né? Que o mundo rejeitou Jesus. Ele rejeitou. Eu já falei isso aqui, ele vai rejeitar. E Jesus veio. Olha que coisa interessante. Eu botei aqui para não deixar de falar com vocês. Eu achei isso tremendo. João Batista veio e batizou com água. Foi? A água é uma substância que vai para a terra, desce, não é assim? E Jesus veio e trouxe o batismo do fogo. O fogo sobe, sabe? Isso é muito sério, amados. Nós precisamos clamar, pedir ao Senhor a presença desse Espírito Santo, porque foi quem Ele deixou para nós, é quem nos ensina tudo. E o primeiro papel desse batismo com o Espírito Santo, quando a gente começa a orar em línguas, é a nossa edificação, é a nossa limpeza. Não é a gente querer falar na igreja desobedecendo o Coríntios, né? Que fala: olha a ordem, tem que ter interpretação, não fica aí fazendo bagunça, não. Paulo ensinou pra gente. É a gente orar, gastar tempo orando
E Davi, lá no 139, falou de novo: Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim um caminho mau e me leva-me ao caminho do bem. Então, amados, e lá em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15, Paulo orou para os Efésios dizendo: a minha oração é que vocês entendam, que vocês tenham conhecimento de quem é Jesus na vida de vocês. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está sobre nós, através de quem? Do Espírito Santo. Então nós vamos orar, nós vamos gastar tempo, sabe, orando. Podemos orar o tempo todo. Paulo fala, vamos orar o tempo todo. Mas como é que orar o tempo todo? Se você for orar na sua língua, você vai gastar, vai acabar, não vai? Eu não vou orar em língua. Só não vou orar quando estou falando, quando estou comendo. Do contrário, eu não conheço todos os hinos da harpa. Eu estava cantando em língua. Falei, coisa feia, ficar sentada, né? A pastora nem os hinos sabe da harpa. É porque eu não vim da Assembleia. Já tive várias Assembleias. A última igreja que eu fiquei foi a Assembleia, lá em São Paulo. Eu amo aquela igrejinha. Sabe? Aprendi alguns, mas não sei todos. Aí vocês estavam louvando. Eu falei, meu Deus, não trouxe nem a harpa. Eu vou ficar louvando em língua. Eu vou estar orando do meu jeito. Então, amados, são coisas maravilhosas que Deus nos tem dado. Mas, né, para as mulheres, eu falo que hoje é o culto das irmãs, né? Nós precisamos não nos deixar levar, ter um sentimento de autocomiseração. A Lia, apesar do sofrimento dela todo, ela soube se posicionar com Raquel. Lembra quando Raquel quis as mandrágoras? Que a mandrágora é uma fruta que traz fertilidade. Como Raquel engravidava, o filho de Léia trouxe o Rúben, mandrágora para ela. E Raquel, gente, quando teve humildade, ela falou no modo imperativo do verbo: dá-me essa mandrágora. Aí o que Lia respondeu para ela? Você já não tomou um marido? Você dá aqui as minhas mandrágoras? Aí o que a Raquel falou? Eu deixo você dormir com ela essa noite, se você me der. Porque quem comandava era Raquel. Aí ela deu. E ela engravidou. Então, amados, Lia não viveu autocomiseração. Ela honrava o marido, sabe? E no caso Raquel, se você parar para pensar um pouco além, Raquel trocava. Ela queria mais os filhos do que o marido. O que a Bíblia fala? São os filhos que vêm à frente. Muitas mulheres estão negligenciando seus casamentos, seus maridos e ficando com os filhos. E até prejudicando os filhos. Existe uma coisa que se chama incesto emocional. Mulheres que fazem os filhos de marido, arrebentam com os filhos, arrebentam com o casamento, fora da vontade de Deus. Ah, pastora, vai meu marido me maltrata, meu marido é esse, meu marido aqui. Vai orar, não. Tudo bem, se não der, Moisés deixou o divórcio. Mas você precisa ter certeza em Deus e não inverter o que a palavra fala. Porque nós, mulheres mesmo, temos detonado nas nossas vidas por não obedecermos a Bíblia. Me perdoe a palavra Bíblia, mas nós sabemos que tem muitas mulheres fazendo isso, sabemos? Então nós precisamos, amar, pedir ao Senhor que renove as nossas mentes, como está lá em Romanos 12:2. Nós não nos amoldarmos a este mundo, porque nós arrebentamos com as nossas vidas, arrebentamos com a vida dos nossos filhos, das nossas filhas, meninas, meninos, e com os homens. Vai uma geração de homens frágeis, porque muitas mulheres estão assumindo o lugar dos maridos e assumindo o lugar de Deus. É muito mais grave do que a gente imagina, sabe? Eu não estou aqui pregando machismo, nada disso. Eu peço que o Espírito Santo aperfeiçoe, revele para vocês. Mesmo que algumas de vocês falem assim, não estou gostando do que essa mulher está falando ali, a pastora está falando. Mas eu peço ao Espírito Santo. Se você não está gostando, pode ter certeza que você precisa dar uma conversa com Deus. Porque eu não estou falando mentira, eu estou falando o que está aqui, ó. Viu a oração do irmão? Traga uma palavra que revele. Eu não escrevo nesse sermão que eu vou pregar, porque se eu escrever, eu anoto algumas coisinhas. Eu estou tirando a liberdade do Espírito Santo falar através de mim e usar, sabe? Então eu creio realmente. E que Ele aperfeiçoa, porque nós somos imperfeitos, eu sou imperfeito. Mas Ele não. E Ele dá os toques e depois você vai chegar em casa, você vai orar, você vai estudar.
Só uma coisa, irmãos, para terminar. A única coisa que ficou para trás. A nossa alma, amados, o nosso corpo, tudo que nós sentimos, pensamos, não fica no nada. Tudo que você sente, pensa, o seu corpo produz enzimas, substâncias que vão girar na sua corrente sanguínea. Quando ele fala que a alegria do Senhor é a nossa força, porque a alegria do mundo não é o suficiente, tá? E a tristeza nos mata. Eu ontem, até com meu celular essas anos, vocês não têm ideia do que aconteceu comigo, com o meu sangue. Deus fez um milagre dentro de menos de 20 dias. Eu estava com uma suspeita até de repente, poderia chegar até uma leucemia. E eu sabia que eu tinha feito, pedi perdão a Deus, comecei a declarar a palavra. Eu quis ir embora, eu não queria ficar mais aqui. Isso gerou uma tristeza muito grande, e o meu corpo respondeu, e meu sistema imunológico caiu muito. Então você falou, o que é isso? Eu falei, não pode fazer. Eu já estou orando, já pedi perdão a Deus. Em 15 dias, subiu 1.700. Eu estava com 2.900. E é 4.000 a 10.000, olha só. E Deus me sustentando. E rapidinho, fiz o exame, peguei segunda-feira, subiu 1.700. Foi para 4.700. Então eu estou dizendo para vocês que os nossos sentimentos não ficam em vão. Muito cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente sente. Ressentimento, raiva exagerada. Jesus sentiu raiva. Porque tudo que Deus criou é bom. Todos os sentimentos têm uma razão de ser. Se Jesus não tivesse tido raiva, não teria feito aquilo que ele fez no templo. A raiva dá coragem de fazer muitas coisas. Mas tudo Deus fala que ele nos deu o espírito de autodomínio. Está lá em Gálatas 5:22. Então em tudo, a tristeza existe, a alegria, o medo. Mas nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a ter autodomínio. Quer dizer, Ele já nos deu. A gente acreditar que Ele nos deu e praticar, pedir a Ele. Amém? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada, tá? Pela oportunidade de estar com vocês. Eu estou abrindo a congregação no Deco 4, tá? Aliança com Deus, né? É uma igreja pentecostal também. Eu estava lá no meio dos índios, estava lá no Paraná. Eu ia para o Japão, Deus falou, você vai voltar para a sua cidade. E eu voltei, para a honra e glória do nosso Deus. Quando puder, quiserem fazer uma visita, vai ser uma alegria receber vocês, tá bom? Muito obrigada. Em nome de Jesus.